Meu irmão querido, convido você a pegar a sua Bíblia. No livro de Josué, nós vamos ler o primeiro capítulo, que é tão curtinho, né? Se nós tivéssemos sentado, meu irmão, para conversar, essa palavra que o irmão falou sobre mudanças, que inclusive faço as minhas considerações de que ficou tudo muito lindo. Parabéns aos irmãos. Toda essa melhoria está muito linda para a glória do Senhor. E essas mudanças que foram mencionadas, eu vou até pegar um gancho nisso, porque tem tudo a ver com o que o Senhor trata aqui nesse texto. Essas mudanças que muitas vezes elas são necessárias. Não estou falando dessa agora em especial que foi feita. Eu estou falando das mudanças agora da nossa vida, na nossa vida. Mudanças que muitas vezes a gente hesita, evita, e o quanto mais deixarmos para depois, fazemos. Mas que o Senhor tem um propósito. E é melhor que estejamos sujeitos àquilo que o Senhor Ele quer fazer na nossa vida no tempo oportuno que Ele quer operar essas coisas. O contexto desse texto era que naquele momento, né, que nós vamos ver daqui a pouco, Josué ele recebe a incumbência de ser o sucessor de Moisés, para que se apossasse da terra prometida, se apossasse da terra que havia sido na geração passada prometida e descrita e designada. E uma coisa que chama muito a minha atenção, que é exatamente no ponto que eu gostaria de conectar com o que o irmão falou, que é no que diz respeito ao sair do Egito, que é aquela geração que havia saído, né? Os pais daquela geração, né? Com exceção de Josué e Caleb, que eles foram os únicos que tinham, né, quando criança ainda, visualizaram todas aquelas pragas no Egito e tudo aquilo aconteceu. Eles foram também os que foram dos espias e que foram os que encorajaram e que trouxeram boas notícias para o povo. Mas a maioria daqueles homens, eles foram os que ficaram no deserto, morreram porque desobedeceram. E esse que é o ponto da mudança que eu gostaria que a gente já começasse a refletir sobre ele, porque aquele povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E o Egito, ele tem essa representação, essa indicação, essa ilustra o que é o mundo, o que é a vida sem o Senhor. E essa mudança, muitas vezes, de hábitos, de pensamentos, de rotinas, de agir, e até mesmo uma forma de cultura, né? Porque uma das primeiras coisas que causou conflito no coração daquele povo é que eles sentiram saudade da comida de lá, da rotina de lá. Eles estavam dispostos, vamos voltar para lá. A gente se coloca de novo no jugo da escravidão, mas a gente vai ter. Eles falam até a cebola do Egito, eles mencionam isso, né? Essa cultura que muitas vezes está enraizada em lugares profundos dentro de nós, a qual o Senhor Ele nos convida, quando Ele estende as suas mãos. E a gente fala, obviamente, do ato da cruz, do ato salvífico de Jesus, pleno, perfeito, cabal e mais do que suficiente para remir o mais vil dos pecadores. O que leva-nos muitas vezes a sermos resistentes a guardar dentro de nós alguma coisa que ainda está ligada àquela velha prática do mundo, aquela velha maneira de viver, aquela velha maneira de ser. Então, o rompimento com essa mudança é o desafio que nós precisamos demonstrar como primeiro fruto do arrependimento. O primeiro fruto, né? A gente vê que se fôssemos falar sobre fruto, poderíamos mencionar João 15, poderíamos mencionar o texto de Gálatas 5:23, que fala do fruto do Espírito, e tantas qualificações ou tantas coisas que acontecem na nossa vida após a conversão, que evidenciam um fruto
genuíno de quem é salvo. Mas o primeiro fruto é o do arrependimento. É aquele arrependimento que não é o arrependimento que as pessoas confundem muitas vezes com um remorso, com uma dor na consciência. Muitas pessoas, elas só confessam pecado porque elas teve um flagrante. E certa vez na nossa igreja nós estávamos numa jornada falando sobre o arrependimento e nós mencionamos esse mesmo exemplo. Imagina uma pessoa que foi flagrada em uma coisa errada, que aí pode ser diversas coisas, né? Se ela não tivesse sido flagrada, ela teria confessado e mudado? Como as pessoas costumam dizer, né? Quando a casa cai, né? Muitas vezes a casa não cai. Enquanto ela não cai, enquanto a gente não padece da exposição, como é o nosso coração? Eu gosto muito de lembrar lá dos dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. A gente sabe que ele estava ali zombando de Jesus, dizendo: se você é tudo que você fala, salva-te a ti mesmo. Mas o outro, ele retrucou e disse: não, nós fizemos, temos culpa, mas ele o que fez. Tem aquele momento que ele é salvo, né? Que Jesus disse para ele que naquele dia ainda estaria no paraíso com Cristo. E eu fico pensando exatamente nesse ponto central, que é a melhor coisa que aconteceu para aquele homem foi ter sido... A casa caiu para ele, né? A melhor coisa que aconteceu para ele foi ter sido condenado, julgado e condenado. Porque essa condenação permitiu, no último momento, ele ver Cristo, ele contemplar a salvação e entrar. Então, quer dizer, a mudança, o fruto do arrependimento, o arrependimento genuíno aconteceu. E isso é mais uma evidência dentro da palavra de que quando o arrependimento ele acontece, a mudança começa a acontecer. E aqui Josué, ele foi um homem eleito para fazer essa sucessão. A primeira coisa que o qualifica é porque primeiro Deus o escolheu. O segundo, ele era um homem obediente. Ele era um homem obediente, ele caminhou com Moisés, ele sabia, ele recebeu como um trainee, como estagiário, como que era o labor, a lida. Ele nem sabia que seria, mas que já estava entrosado com as coisas do Senhor. Ele não sabia que seria, ele não sabia que um dia recairia sobre ele essa responsabilidade. Mas ele se deu com empenho, ele cumpriu com temor, com obediência. E agora eu gostaria que nós lêssemos, por favor. E diz assim o texto, ó. Josué capítulo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem a Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à minha tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, o vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vós mulheres, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra de Moisés, que vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ei, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para a nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Que palavra de encorajamento poderosa para alguém que enfrentaria tamanha batalha, tamanho desafio. Primeira afirmação que o Senhor faz quando aparece para Josué, ninguém te poderá resistir, no versículo 5, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. Ninguém te poderá resistir. Aqui pode parecer um pouco de prepotência a quem lê em primeiro momento, a quem não conhece o Deus que os chamou. Mas aqui o Senhor está fazendo referência não exatamente por causa de Josué, mas por causa da promessa que ele mesmo tinha para com o povo. Então, quem tem a promessa, ele está guardado na proteção do próprio Senhor. Se nós caminharmos na promessa, se nós caminharmos debaixo de obediência daquilo que o Senhor disse para nós, aonde nós devemos estar no lugar certo e na hora certa, nós estamos debaixo de uma palavra, de uma ordem do Senhor. E é por isso que o Senhor disse: olha, ninguém te poderá resistir. Não é porque Ele é bom, não é porque eles eram mais preparados que os outros povos, mas é porque o Senhor, Ele é guardião da sua própria promessa. Nós temos essa promessa. Por mais dificuldades que tenhamos, e vamos enfrentar muitas. Jesus já no Novo Testamento fala que nós teríamos aflições, para não nos deixar desavisados, que enfrentaríamos muitas batalhas. Algumas sangrentas, algumas nós perderíamos, outras ganharíamos, e outras seríamos ainda restituídos. Mas sobre todas as coisas, né? O Jonas falou aqui sobre a história de Jó, e meu aprendizado, meu irmão, com o que você disse, em concordância, é que sobre tudo que pode sobrevir, o que permanece a fidelidade do Senhor, apesar de nós, apesar do que possamos falar, apesar dos erros que podemos cometer, dos equívocos, e às vezes o equívoco até no excesso de zelo, né? Sobre todas as coisas, prevalece a fidelidade do Senhor sobre a nossa vida. Porque Ele é bom, não porque eu sou bom. Então, o primeiro convite que o Senhor deixa para Josué, e de uma forma assim interpretativa, eu convido você também, para que a gente entre debaixo, se nós não estamos, se estamos de repente vacilantes quanto à promessa da volta de Jesus, que nos lembremos de que ninguém poderá nos resistir. Isso aqui não é uma palavra de prepotência, isso aqui é uma palavra de proteção, isso aqui é uma palavra de governo. Essa palavra não é para dar autonomia para eu fazer o que eu quero,
mas é uma palavra para eu ser alinhado num caminho, porque se eu caminhar por ele, eu vou ser bem sucedido. Ele fala que tem que ser todos os dias da sua vida. Esses todos os dias da sua vida não exclui quem de repente se conhece o Senhor aos 40 anos, aos 50 anos, e quem já viveu boa parte da vida está excludente disso. Não. Esse todos os dias da sua vida é o que, a partir do dia que você conheceu a Cristo, você recebeu uma consciência, e a partir daquele momento, você tem um compromisso com Ele, você precisa andar em conformidade. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Andeis de modo digno segundo a vossa vocação. Esse convite que o Senhor nos faz para andarmos em retidão é o maior desafio que nós temos vivido como igreja e como sociedade. Eu comentava com a minha mãe antes de começar o culto, de uma reportagem que eu vi ontem. A princípio, nós tem viralizado muito esses vídeos de IAs, né? E às vezes tem uns IAs tão bem feitos que até confunde a gente. E eu fui conferir, não era um IA, realmente é uma reportagem. E a reportagem trata do quê? De que igrejas históricas lá na Europa, elas estão, porque já não tem mais a instituição CNPJ, já não é frequentada. Então os grandes templos, aqueles monumentos que foram outrora até mesmo lugares turísticos, esses lugares estão virando, sabe o quê? Balada, cafeteria. Estão virando lugares de centros culturais para exposição de artes. Falei, Senhor, e a notícia não se limita a isso, né? O que já seria muito triste. Saber que igrejas onde foi o lugar para o povo de Deus se reunir, está se tornando lugares para convívio, qualquer outro tipo de convívio que não ser o propósito de buscar ao Senhor. E como eu disse para você, ainda fica pior que a estimativa é que, primeiro, que a Europa já se considera um continente pós-cristão, ou seja, eles entendem que o cristianismo já não faz mais sentido para eles, e que o islamismo, dentro de 15 e 20 anos, ele já vai ser 50%, ou seja, 50-50, mesma marca do cristianismo. Eu fico pensando, imaginando quais são a reação que a igreja precisa ter frente a esses números missiológicos, estatísticas que são medidos também por juntas missionárias, como é o caso do Missões Mundiais, no Brasil, Missões Nacionais, que são irmãos idôneos nessa medição, nessa aferição dessas estatísticas, mas também tem sido averiguado em concordância com mídias que estão ao redor do mundo. E eu não faço que, obviamente não estou falando aqui que a mídia secular vai ter razão, mas estou falando que está batendo. O que eles estão falando, o que eles estão medindo, está em concordância com o que nós cristãos e especialistas, né, muitos irmãos especialistas, eles estão apontando, já estão prevendo, seguindo essa progressão matemática, qual que é a nossa reação? Agora, o que isso tem a ver com esse povo aqui? Tem tudo a ver, esse pensamento tem tudo a ver, porque aquele povo que tinha sido gentilmente tirado do Egito, com tantas provas de amor, o Senhor foi tão generoso nos sinais, nas maravilhas, para que o povo não duvidasse. O Senhor não precisava de 10 pragas para punir Faraó. Aquilo é para que o povo cresce, para que o povo soubesse o tamanho do Deus que o estava chamando eles. E muitas vezes, quantas coisas o Senhor opera, e muitas vezes o nosso coração resiste nas disciplinas de intercessão, de oração. Aquele povo, mais uma vez, na exceção de Josué e Caleb, eles ficaram no deserto, pela desobediência do seu coração. Uma nova geração nasceu no deserto para se apropriar da terra prometida da Canaã. E nem Moisés
Moisés, que falava face a face com Deus, ele de longe só contemplou, porque numa dessas situações aí o Senhor deu ordem para ele: olha, você apenas toque a pedra. E ele feriu com ira, e isso fez com que ele de longe apenas vislumbrasse a promessa. O nosso Deus é rico em misericórdia, a gente não vai entrar na tratativa disso, mas eu gostaria só de refletir que o Senhor é um Deus justo, e Ele vai retribuir-nos segundo as nossas obras. Não estou falando aqui que a salvação é adquirida como um consórcio, adquirida monetariamente, é dom gratuito de Deus. O Senhor opera essa salvação em nós, e diariamente nós desenvolvemos isso, através da obra da santificação. Mas a renúncia, ela vai fazer parte dessa jornada. Aquele povo era para ficar 40 dias apenas. Alguns estudiosos, eles afirmam inclusive que a rota que Moisés estava seguindo, ela era a rota absurdamente louca. Sabe quando você tem um trajeto para fazer e o Waze ou o Google Maps, ele calcula uma rota muito maior? Era mais ou menos isso. Alguns cientistas da teologia, eles afirmam que a rota que eles seguiram era absurdamente maior. Eles tinham uma rota muito menor para ser feita, que seria o coerente, mas por causa da obstinação de coração, eles ficaram ali resistindo. Eles levantaram o bezerro de ouro, eles descreram da promessa, eles murmuraram tantas vezes, como a murmuração atrapalhou aquele povo. Eu trago para a minha vida essa reflexão e compartilho com você acerca disso, acerca da murmuração que muitas vezes tem nos atrapalhado de ver a promessa, nos atrapalhado de servir o Senhor com alegria. Conforme falei para você, pensando no Deus que tinha operado tantos sinais, aquele povo era para se mover com gratidão, com satisfação, com plenitude, com alegria. Essa precisa ser a marca do crente, a alegria que contagia, a fé que contagia o irmão, a forma de adorar que inflama o irmão do lado, a forma de perseverar, de declarar a palavra do Senhor como os decretos que são, né? A palavra do Senhor são decretos de alegria, decretos que repreendem a enfermidade, o mal, a tristeza, as enfermidades, as maldições. Mas muitas vezes nós somos tomados pela impaciência do agora, pela impaciência da opressão do deserto. Hoje de manhã refletíamos na igreja sobre isso, na escola bíblica. Aquela geração que saiu do Egito era uma geração que tinha contemplado aqueles milagres. Eles tinham vivido lá no Egito, eles conheceram os deuses, né, lá, os deuses egípcios. Então, eles tinham uma cultura pré-concebida, pré-estabelecida. Mas essa geração aqui, que Josué estava liderando, já era uma nova geração. Uma geração que tudo que eles experimentaram foi deserto. Eles nasceram no deserto, eles já nasceram nas dificuldades. Você percebe o quanto as aflições elas são necessárias para forjar nosso coração, muitas vezes? E que eu não estou fazendo apologia, voto de pobreza, ou é outra questão, né, que não entra, nem entra nesse mérito. Mas eu quero falar que muitas vezes o Senhor vai permitir que a gente passe por escassez, que a gente passe por situações para nos ensinar ali a depender dEle, a não depender do nosso braço, a não depender da nossa capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio. Sabe quando a gente se sente habilitado para ser e fazer alguma coisa? Foi exatamente essa habilidade de depender e de confiar e de obedecer que Josué tinha, que o colocou, que o elegeu ali para ser o sucessor de Moisés. E a palavra de encorajamento do Senhor para ele foi:
versículo de número 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei que a seus pais daria. Esforça-te e tem bom ânimo. Você perceber que, como a gente já leu isso aqui inteiro, o Senhor falou mais de uma vez para ele. Falou mais de 2 vezes para ele. Quando tem um conselho dito mais de uma vez, mais de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes um conselho, a sabedoria, a experiência de vida vai falar, meu Deus, está repetindo muito está recomendando muito esse conselho. Eu acho que começa a chamar a atenção. De fato foi, né? Mal cruzaram ali, o Jordão já teve que encarar Jericó. Depois Ai, e por aí vai. Foi muita peleja, muita peleja, muita peleja. Mas sabe o que isso me faz pensar? Me faz pensar que para toda adversidade, para toda circunstância, para toda adversidade, todo sofrimento, que o inimigo ele vai querer me convencer que é um castigo, que é um pecado, que é alguma coisa. O Senhor ele tem isso com um propósito pedagógico e o principal, o Senhor sempre tem uma palavra para nós. O Senhor não vai deixar-nos desamparados, como diz o ditado. O Senhor não vai deixar a gente vendido, não vai deixar a gente no chão duro. O Senhor sempre tem uma palavra. E se as lutas perseveram contra nós, se as dificuldades perseveram sobre nós, o Senhor insiste em falar: tende bom ânimo e esforça-te. E quantas vezes necessárias forem, o Senhor ele vai repetir isso. Lembrando que nós sabemos o fim da história. E o fim da história não é nessa terra. O fim da história não é uma enfermidade, não é uma sentença. O fim da história não é nem a morte, porque Jesus venceu a morte. O fim da história nós sabemos que é a noiva triunfante com Cristo na glória eterna. Por isso, se existe um motivo para nós nos esforçarmos e termos bom ânimo, não são conquistas nessa terra. Então, embora o salmista ele fale, né, que eu pereceria sem dúvida se não cresce que na terra dos viventes viveria as bênçãos do Senhor. É ponto isso. Mas existe uma glória muito maior a ser revelada. 2 Coríntios 4 fala sobre isso. Ao imputar na morte, sabemos que dela é cruel, é serviço, é voraz, dilacera. Mas muito maior que a morte é a ressurreição que Jesus já venceu. Ao 3º dia ele venceu. Para garantir-nos, para garantir para nós a eternidade. E ele diz mais, olha: então somente esforça-te, tem-te muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas prudentemente conduzas por onde quer que andares. Associado ao ter um bom ânimo, está a vigilância na palavra. A gente não vai conseguir sucesso na santificação. Nós não vamos prevalecer. A gente não vai conseguir se santificar se não for através da revelação da palavra. A palavra de Deus é o que opera o convencimento em nós. Quando o Senhor diz que o Espírito nos fará lembrar de todas as coisas, o Espírito só vai nos fazer lembrar de algo que nós já lemos anteriormente. Lemos a palavra nos habilita a viver as promessas, mas nos habilita também a cumprir o que ele diz aqui de ser esforçado e ter um bom ânimo. A nossa carne não vai querer ler. A palavra de Deus, em muitas ocasiões, ela vai ferir o nosso coração. Ferir no sentido de confronto.
Ferir no sentido de contrariar, de nos convidar a mudanças que às vezes, né? O Paiol falou aqui, mudanças às vezes que são necessárias, que vão causar desconforto, mas que tem um propósito. E tudo que o Senhor fizer em nossa vida, toda movimentação que Ele fizer, que Ele permitir acontecer, tem um propósito. E se a nossa vida está nas mãos dEle, você precisa nesta noite, no nome de Jesus, estar certo que se Ele está fazendo alguma coisa aqui e agora, se Ele está fazendo alguma coisa na sua vida, se Ele está permitindo algumas coisas, se aflições têm batido na sua porta, se situações difíceis têm batido na sua porta, Ele tem um propósito e Ele não erra no que Ele faz. Nunca erra. Ele não nos deixa desamparados, sem uma esperança. E a esperança do Senhor não vacila. A esperança do Senhor não se equivoca. A esperança do Senhor, ela nos sustenta. Como o salmista diz, o justo pode até tropeçar, mas ele não vai ficar rendido, porque a mão do Senhor o sustenta. Quando nós entendemos que o Senhor tem para nós o melhor, nós vamos permanecer nessa ordenança de esforça-te e tem de bom ânimo. Ele fala assim, olha, permaneça nesta palavra no versículo 7, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Aqui está falando de que existe um caminho aplainado e reto. Quando fala se desviar para a direita, para a esquerda, está falando de possibilidades que vão surgir ao longo do caminho, de algum tipo de atalho vantajoso, de algum tipo de facilidade que aparentemente vai te levar para um lugar mais tranquilo, vai aliviar sua rota. De repente você vai, olha, eu estou caminhando numa estrada que tem muito sol, olha, só tem pedra aqui, eu estou vendo aqui, olha, tem árvore, ali na frente tem um riozinho, eu acho que eu mereço descansar um pouquinho. Primeira coisa que eu falo para você, que aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de peleja, de guerra. Segundo, o Senhor te disse, permaneça no caminho reto. Se Ele te der ordem para você fazer uma conversão para a esquerda ou uma conversão para a direita, você faça, mas enquanto Ele não te der ordem, você permaneça. Permaneça, paga o preço de doer os seus pés, pague o preço de enfrentar o sol escaldante, pague o preço de não ter água para beber, pague o preço de servir o Senhor, pague o preço. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se a gente se desvia, a gente perde o sinal do GPS. Já aconteceu isso com alguém? Geralmente isso acontece quando... Hoje mudou um pouco a tecnologia, já existe tecnologia de sinal dentro dos túneis, mas alguns anos atrás, quando você entrava num túnel, perdia o sinal, meu Deus, ficava calculando a rota. É a mesma coisa que acontece quando a gente se desvia daquilo que o Senhor ele determinou que seria o correto. A mente buga, o sistema entra em colapso, a gente para de ouvir a voz do Senhor, a gente se torna um coração enrijecido, a gente se torna um coração peludo, e a gente passa a não entender o que o Senhor quer. E aí é a porta para que Satanás ele comece a colocar no nosso coração muitos pensamentos de desistência, muitos pensamentos de tipo, olha, você nasceu para dar errado, ou tantas outras coisas, tantos outros pensamentos para tirar-nos a essência, a convicção que temos. Ele fala no versículo 8, não te apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse medita, no original, há algumas controvérsias, mas o que mais indica é que esse meditar ele está relacionado com parar e ouvir. Mas também algumas
algumas na Septuaginta também vai indicar movimento, como se fosse andar mesmo, né? Meditar e andar. Então, quando você vê lá um judeu no Muro das Lamentações, abaixando a cabeça, falando, balbuciando palavras, isso também é uma meditação que está relacionado no original aqui desta palavra. Mas, de qualquer forma, a meditação que o Senhor ele quer instruir para o povo, não é aquela meditação que as religiões aí, hinduístas falam, né, para você entrar num estado de calmaria, num estado de, enfim, indutivo de emoção. Essa meditação está falando, o Senhor quer falar aqui, que existe uma palavra, que existe uma verdade central que Ele quer imprimir no coração do homem, e nós vamos ter êxito de entender essas coisas se continuamente por ela e nela pensarmos. Por isso que Ele fala de dia e de noite, ou seja, enquanto você estiver com seus olhos abertos, existe um assunto apenas que precisa estar nos nossos lábios, e é sobre o Senhor. Qual é o melhor assunto que a gente pode falar, meu irmão? Qual que é o assunto mais importante? É a palavra do Senhor. Que inclusive a palavra fala, que a boca fala o quê? O coração está cheio. Se nosso coração estiver cheio dessa meditação, que não é uma meditação mediúnica, que não é uma meditação esotérica, que não é uma meditação humana, que não é uma meditação emocionada, mas é uma reflexão contundente acerca da palavra que precisa entrar dentro de mim, penetrar o mais profundo, aquela palavra que pode penetrar medula, que pode fazer divisão corpo-alma. Esta palavra que quando entra no mais profundo dentro de nós, causa mudança que é necessária, E ele fala assim, que quando isso acontece, temos que ter cuidado para vigiar em tudo que está escrito nela. E a hora que ele fala na parte C desse versículo, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O êxito da nossa história, o bom sucesso da nossa história, não é medido por conquistas numéricas, por conta bancária, mas está em agradarmos o coração do nosso Deus, de sabermos que um dia perante Ele falará, onde estão os seus frutos para que eu os coma? Aonde estão os frutos? Aonde estão os seus frutos? Essa é a prosperidade do crente. Essa é a prosperidade que nós precisamos todos os dias lutar para sermos produzentes dela. Enquanto vigiamos na palavra, enquanto perseveramos na palavra, nada além da palavra, meditamos nela e somos por ela transformados. E dela falamos, enquanto nos movemos, enquanto andamos, enquanto conversamos, enquanto temos comunhão. Eu li hoje, que eu li debaixo da logo, vivendo em comunhão e comunicando a paz. O crente precisa ser portador dessa paz e ser anunciador desta paz. Anunciador do Deus da paz, do príncipe da paz, anunciador do melhor assunto que a gente pode falar, nas rodas sociais, dentro da igreja, fora da igreja, na nossa casa, no trabalho, na escola, você que é jovem, você que faz faculdade, na faculdade, nós só temos um assunto. Só temos um assunto pertinente, só temos um assunto importante. E por esse assunto nós vivemos e também morremos. No versículo 9 ele diz assim, não te mandei eu, de novo, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas nem te espantes. Aqui ele colocou um tempero a mais, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Além de se esforçar e ter bom ânimo, não temas nem te espantes. Isso aqui parece muito aquele conselho
de tipo, não toma um susto, para você não ser pego de surpresa, vou te adiantar, esteja vigilante. Como é importante a gente saber que, mesmo para as ameaças que a gente pode ter, aquelas ameaças que vai vindo de longe, ela vai se aproximando, o Senhor, Ele tem uma palavra para essas coisas também. Não te espantes, não te espantes, não tenha medo. Salmo 91, né? Não tenha medo do espanto, do terror da noite. Tantas coisas que podem se opor. Nós temos um Deus que Ele tem uma palavra, inclusive, para o medo. Ele já venceu o medo. E eu sei que isso muitas vezes é um espinho na carne para muitas pessoas, o medo, né? O medo que ele está relacionado com diversas patologias psicossomáticas, doenças da alma, enfermidades da alma, a ansiedade, a depressão, a pressão e tantas outras coisas que têm assolado tantas pessoas. Tantas pessoas têm sido cativas por tantos tipos de sentimentos. E o Senhor, Ele quer operar essa libertação. O Senhor, Ele quer operar na sua vida, na minha vida, uma convicção de tal proporção que a gente não vai temer ameaça nenhuma. O salmista, ele diz isso: não temerei as más notícias, né? Não temerei as más notícias. O Senhor, Ele não perde o controle até naquilo que é inesperado, né? Porque enquanto a gente está esperando que uma coisa venha, ok, mas aquilo que cai no colo no susto, a nossa reação é desesperar, não crer, às vezes até maldizer, murmurar. E a gente precisa se lembrar que foi exatamente essas coisas que fez o povo ficar lá preso no deserto. E é incrível porque essas coisas nos tornam às vezes até imperceptíveis de que o Senhor é a coluna de fogo, é a nuvem de glória, é o provedor da comida, é o provedor de tudo. Até o que Deus faz fica ofuscado quando a gente é tomado pelo medo, pelo espanto. Qual que é a vacina para isso? Ele falou aqui para nós, aqui em cima: meditar nessa lei de dia e de noite, vigiar, ser guardião para que essas coisas não se apartem de nós, para que a vigilância pela palavra, pelo apego à palavra, entendemos que a palavra sobre todas as coisas é o que nutre a nossa vida e o que mantém a nossa fé. E para nós finalizarmos, no versículo 18 ele diz: todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo que lhes mandares, este morrerá. Aqui não é um castigo anunciado, não é simplesmente uma punição, mas é uma constatação do que naturalmente vai acontecer com quem tiver o coração obstinado, a exemplo daqueles que ficaram no deserto. Por que eles ficaram no deserto? Porque Deus é um Deus tirano? Que Deus é um Deus vingador que gosta de ver sangue? Não é. Precisamos entender que a consequência esperada e já anunciada pela palavra do pecado é a morte. E o único que pôde vencer o pecado foi Cristo. Se nós andarmos em obediência, nós estaremos preparados, prontos para vencermos. Por isso, mais uma vez, ele diz: tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. E essa é a palavra que o Senhor tem para a minha vida e sua vida essa noite.